Deus Santo, mais um dia de vitória, mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais um dia de milagre. Por quê, pastor Leandro? Porque Deus nos concedeu mais um dia de vida, mais um dia de esperança, mais um dia de milagre, mais um dia de saúde. Então, por isso que é um dia abençoado de vitória. Nós temos que agradecer. Pois bem, meus irmãos, nós estamos aprendendo no livro de 2 Timóteo, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, capítulo de número 3, versículo de número 10, 11 e 12, que diz assim, Paulo falando para ele, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Verso 11. Perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém? As vantagens e desvantagens de seguir o ensino. As vantagens e as desvantagens de seguir o ensino. As vantagens e as desvantagens de seguir o ensino. Esse é o tema. Tem vantagens, a gente tem vantagens seguindo o ensino, a gente tem desvantagens seguindo o ensino. Você percebe que a doutrina, se você pegar o significado ao português, se você pegar o significado de doutrina, você vai ver que é ensino ou ensinamento. Como eu disse na outra mensagem, que Paulo, ele é o exemplo. Ele segue o exemplo de Cristo e agora ele passa o exemplo de Cristo para Timóteo, o exemplo de Cristo que está na vida dele. E Timóteo e ele têm intimidade. Paulo tem intimidade com Timóteo. Timóteo tem intimidade com Paulo. Então já abro logo um parênteses. Para você seguir o ensinamento ou a doutrina, você tem que ser discípulo. Vou repetir de novo. Para você seguir a doutrina, para você seguir o ensino, você tem que ser discípulo. Você tem que ter intimidade com o mestre. Quem? Jesus. E para alguém seguir a doutrina, ele tem que ter intimidade com o seu mestre. Ele tem que ter intimidade com Jesus. Ele tem que ter intimidade com o seu líder, para aquele que congrega. Tem um pastor, ele tem que ter intimidade com ele. Então, para Timóteo saber
para Timóteo saber da vantagem e das desvantagens do ensino, que é a doutrina, Timóteo, ele teria que andar com o apóstolo Paulo. Ele teria que seguir o apóstolo Paulo. Ele teria que ver o testemunho do apóstolo Paulo. Ele teria que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Então, alguém vai me conhecer na íntegra pelo meu testemunho. E alguém vai me conhecer na íntegra pela convivência comigo. Paulo não só está falando, porque às vezes alguém está falando, alguém chega e ele prega muito. Ele é homem de Deus e é mulher de Deus. Nisso você está ouvindo a doutrina, o ensinamento. Você não tem intimidade com a pessoa. Você não anda com a pessoa. Até o dado momento, você não pode dizer que está seguindo essa pessoa. Você não pode dizer que está seguindo o ensinamento dessa pessoa. Por quê? Porque você não anda com ela. Porque você não vive com ela. Porque você não convive com ela. Timóteo, ele está vivendo com Paulo. Timóteo, ele está seguindo o exemplo do apóstolo Paulo. Timóteo, ele está seguindo o exemplo da palavra de Deus. Timóteo tem intimidade com o seu líder. Timóteo tem intimidade com o apóstolo Paulo. Então, alguém que está ensinando, alguém que está sendo espelho, alguém que está sendo referencial, você precisa ter intimidade. Você precisa conhecer a vida. O mais do que falar, o mais do que ensinar é a convivência com o mesmo que está pregando, o mesmo que está seguindo. Então, você tem intimidade com Cristo, você é discípulo. Você não tem intimidade com Cristo, você não é discípulo. Então, logo, Paulo, ele é discípulo de Jesus. Logo, Paulo tem o ensino. Logo, Paulo, ele é um ensinador. Logo, Paulo agora tem um discípulo, tem um filho na fé, que é Timóteo. Tem um aluno. O apóstolo Paulo representava o professor de Timóteo. O apóstolo Paulo representava o pastor de Timóteo. E o apóstolo Paulo representava também o mestre, a Timóteo. E Timóteo, seu discípulo. Então, Timóteo tinha uma intimidade com ele. Timóteo está seguindo aquilo que o apóstolo Paulo, ele aprendeu. Ele aprendeu, vou repetir, ele aprendeu com Cristo, na convivência com Cristo. Eu disse na experiência com Cristo. Eu disse no outro ensino. Na experiência com Cristo, que faz você seguir a doutrina, independente de qualquer coisa. Seguir o ensinamento, independente de qualquer coisa. É a experiência daquele que você tem intimidade. Daquele que tu está acostumado a falar com ele. Daquele que você está acostumado a orar com ele. Aquele que você tem um vínculo com ele. Então, Paulo está passando para ele o que ele aprendeu. O tema da mensagem é isso aqui, é uma introdução. O tema desse ensino é as vantagens e as desvantagens do ensino. Eu disse no outro ensino que hoje não tem mais ensino, é chato. Hoje não tem mais ensinamento, é chato. Hoje não tem mais doutrina. Hoje não tem mais revelação da Bíblia para os nossos dias, para a nossa vida. A Bíblia tem que ser atual, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Jesus 13:8 de Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não será não. Essa expressão que estiver na Bíblia, essa expressão foi errada, é eternamente.
Algumas Bíblias você vai ver que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então ele não muda. Se ele é o verbo que se fez carne, se ele é a palavra que se fez carne, ele se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra. Ele é o mesmo ontem e hoje, a palavra é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se ele é a palavra. Quando a Bíblia fala, o escritor, os hebreus que não tem nome, ninguém sabe quem escreveu, alguém chuta que é Paulo, alguém chuta que é Pedro, ninguém sabe. Não tem autor ali, ou seja, o autor ali é anônimo. O escritor aos hebreus, quando ele fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o escritor está falando a palavra é mesmo ontem, a palavra é mesmo hoje e a palavra é eternamente. A palavra vai ser sempre inerrante, vai ser sempre verdadeira, sem sombra de dúvida e variação, como diz o apóstolo Paulo. Aí ele fala que é a doutrina, que é um ensinamento. Hoje ninguém quer doutrina, hoje ninguém quer ensinamento. Se você pregar as epístolas do apóstolo Paulo, ensinar como deve ser, porque essa carta aqui é uma carta pastoral. E essa carta aqui também é com amor para com aquele que está ouvindo. Aquele que vai ouvir esse ensino. É uma carta de amor. É uma carta de conselho para aquele que é discípulo. Porque o reino do céu tem vantagens. Tem muitas vantagens. Mas o reino do céu também tem as desvantagens. Então, dentro dessa palavra, dentro desse conteúdo bíblico, eu vou resumir aqui o máximo e já vou entrar aqui na mensagem. Primeira, a vantagem ou as vantagens. Aí ele fala, tu, porém, tens seguido a minha doutrina? Por que ele fala a minha doutrina? Aí alguém vai até perguntar, ou vai ficar com a indagação. Por isso que tem a explicação. Por isso que tem a explicação. Por isso que tem a aplicação. O término da mensagem. Porque se eu falar isso daqui e eu não explicar, você vai ficar com dúvida. Porque ele fala, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. A doutrina não é de Cristo? Como é que Paulo está falando que a doutrina é dele? Porque a doutrina, o apóstolo Paulo aprendeu a doutrina com Cristo, irmão. Jesus Cristo, ressurreto, o Espírito Santo revelou para o apóstolo Paulo a doutrina. Jesus Cristo revelou para o apóstolo Paulo o ensino, doutrina é ensino. Jesus Cristo ensinou, o Espírito Santo ensinou para o apóstolo Paulo o ensinamento, irmão. Quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele tinha as pegadas de Cristo. Ele tinha as características de Cristo. Ele tinha a vivência de Cristo. Ele tinha o comportamento de Cristo, as atitudes de Cristo. Então, quando ele fala, tu, porém, tens seguido a doutrina de Cristo, tu, porém, tens seguido a doutrina que eu aprendi de Cristo, tu, porém, tens seguido o meu ensinamento, porque esse ensinamento aqui eu aprendi do maior ensinador, maior mestre de toda a história. A saber, Cristo Jesus. Aí ele fala, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. É do mestre para o discípulo. Paulo é como mestre, Timóteo é discípulo. Paulo é o professor, Timóteo é o aluno. Paulo é o pastor e Timóteo é a ovelha. Aí ele fala, meu filho, tu vai ensinar essa doutrina que tu aprendeu de Cristo, que tu aprendeu de mim. Tu tem que aprender de Cristo, irmão. Tu tem que aprender das Escrituras. Você tem que aprender de alguém. Eu tenho que aprender de Cristo. Eu tenho que aprender com a Escritura, que é um ensinamento. Eu tenho que aprender com alguém para me explicar a Escritura. Agora eu já vou entrar nas vantagens e desvantagens do ensino.
ou as vantagens ou a desvantagem da doutrina. Percebe comigo o que ele fala. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, que é o meu ensinamento. Aí ele fala, agora você vai ver as vantagens. Vantagem de Jesus Cristo para com a nossa vida. Vantagem de você estar fazendo certo. E depois você vai ver as desvantagens que o homem acha que a gente está passando por errado. E muitas das vezes a gente está achando que está passando por errado. Está fazendo as coisas para o reino e não está adiantando de nada. Está fazendo as coisas para o reino e está indo com os burros na água. Está fazendo as coisas para o reino, mas não está surtindo efeito. Está fazendo as coisas para o reino, mas não está adiantando de nada. Está fazendo as coisas para o reino, não está dando certo. Está fazendo as coisas para o reino, está dando tudo errado. O reino do céu, você precisa entender que é um ensinamento, que a palavra de Deus, as vantagens e as desvantagens do ensino, as vantagens e as desvantagens da doutrina. Ou seja, você vai ter vantagens, que é a de Cristo em você, e você vai ter desvantagem do mundo, vai ter desvantagem do homem. Tu vai parecer que tu é errado, tu vai parecer que tu é um malfeitor, tu vai parecer que tu não vale de nada, tu vai parecer que tu não presta, porque você vai ver o versículo 2 aqui. As pessoas vão passar como bom e você vai passar como ruim. As pessoas vão passar como santo, você vai passar como profano. As pessoas vão ser absolvidas e você vai ser caluniado. As pessoas vão se favorecer em alguma coisa e você aparentemente vai ficar estagnado. Isso é um período, irmão. Porque Jesus teve desvantagem por ele ensinar a verdade. Que isso, pastor Leandro? A maior desvantagem, quer que eu fale contigo? A maior desvantagem por seguir a doutrina do próprio Pai, o ensinamento do próprio Pai, ser crucificado na cruz, Jesus Cristo matou, roubou, fumou, cheirou, mexeu com a mulher dos outros. Jesus Cristo fez alguma coisa dessa? Não. E por a doutrina, por andar certo, por fazer a vontade de Deus, as vantagens do reino, salvar, libertar, curar, salvar as pessoas mais vis do mundo, vantagem do reino do céu. Na vida dele, Jesus na vida dele. Deus na vida dele, perdão. O Espírito Santo na vida dele. E as desvantagens de só fazer o bem e ser reputado como um malfeitor. Ser reputado como um mentiroso. Ser reputado como um falsário. Ser reputado como 7-1. Então o reino dos céus tem a vantagem, irmão. E tem as desvantagens. Por você fazer a obra, às vezes você vai ter que perder. Para você ganhar, você vai ter que perder. Você vai ter que sacrificar a tua vontade. Agora, o reino do céu que só tem vantagens, você tem que ficar com o pé atrás. Você não está pregando o ensinamento correto. Você não está ensinando o ensinamento correto. Porque se você estiver ensinando a doutrina correta, se você estiver pregando a doutrina correta, se você estiver ensinando a doutrina correta, isso aqui é para mais de 1 hora de mensagem, irmão. Se você estiver ensinando a doutrina correta, eu gosto desses mistérios. Se você estiver ensinando o ensino correto, você vai padecer perseguição, irmão. Você vai ser deixado de lado. Você, se bobear, vai perder até convite, vai perder até amizade. Mas não vai perder a amizade de Jesus. Jesus voltando, você vai para a glória. Quando tudo fechar para os outros, abre para você. Quando não tiver mais esperança, tem uma esperança para você. Quando o recurso faltar, você chegar para Deus e falar, você é o sinador. Você está passando a vantagem e a desvantagem do reino, pelo ensinamento. Então, quando faltar tudo, você achar que vai acabar, você achar que não vai ter, o Senhor te surpreende, porque Ele tem compromisso com a sua palavra, Ele tem compromisso com a sua doutrina, Ele tem compromisso com o seu ensino. Aí ele fala, porque eu tenho que adiantar, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu ensinamento, modo de viver. Como você deve viver, Timóteo? Como você deve viver, Leandro? Como você deve viver, ouvinte? Intenção de fazer alguma coisa. Fé. Então, isso daqui é a vantagem. Eu tenho que ter intenção, fé. Longanimidade. O que é longanimidade? É o ato de suportar as contrariedades, irmão. Quase não saiu. As controvérsias. Os contras.
os contratempos, isso é longanimidade. O ato de suportar as contrariedades, a cara feia. Você não vai, você não presta, ou seja, sob pressão. Isso é longanimidade. Pode te xingar, você não para. Pode te bater, você não para. Pode te tacar pedra, você não para. Pode não te odiar e você não para. Pode te caluniar, você não para. Porque as pessoas fazem de tudo para te destruir, você seja bom. As pessoas ruins contigo, você é boa. O ato de suportar as contrariedades, meu irmão. Os pós. Resiliência, ser resiliente, ser resistente. Isso é as vantagens do reino, irmão. Por mais que o homem pense que você está sendo destruído, eu vou ter que adiantar. Intenção, fé, longanimidade, um ato de suportar com contrariedade, com dificuldade, com contrariedades. Aí ele fala amor. Tudo isto é a vantagem do reino. Ensinamento, modo de viver, intenção, fé. Quem está dentro da vantagem do reino ou do ensino, ele tem intenção de ajudar alguém. Ele tem fé, independente de qualquer coisa. É por isso que Paulo está ensinando ele. Longanimidade, suportar as dificuldades, os pós, os contra. Amor, amar independente se te odeia. Amar independente se ninguém está amando. E paciência. Agora vai vir as desvantagens, irmão, para o homem. Porque se Timóteo não aprender essa doutrina, porque se Timóteo não aprender esse ensinamento, ele morre. Porque se Timóteo não aprender essa doutrina, esse ensinamento, se ele não aprender que o reino dos céus tem as vantagens do reino dos céus, tem as vantagens do ensino, mas também tem as desvantagens. Se Timóteo não aprender isso, ele não venceria. Então, as vantagens. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, tu, porém, tens seguido o meu ensino, modo de viver, Timóteo. Assim que tu deve viver, tu tem que ter intenção de ajudar alguém, tu tem que ter fé, tu tem que suportar os errados, as coisas erradas, as pessoas que te odeiam, você tem que ter amor e paciência. Aí, versículo 11, porque eu fui em tal cidade, olha o que aconteceu comigo. Versículo 11, perseguições e aflições, as desvantagens que o homem acha, para que está servindo Deus? Por que está buscando Deus? Por que está buscando o Senhor? Está pensando que o reino dos céus, se o reino dos céus só tem vantagem, só tem carro, só tem moto, só tem dinheiro, só tem tudo, só tem amigo, só tem isso, só tem aquilo, esse ensino está errado, irmão. Porque nem Jesus passou por isso, só vantagem. Só vantagem, vantagem, vantagem. Jesus Cristo, para não dizer, ele teve mais desvantagem do que vantagem. A vantagem maior que ele teve foi reinar, morrer, ressuscitar, tomar a chave do inimigo, nos dá o direito de salvação e vida eterna, irmão. Ressuscitar o terceiro dia. Essa é a vantagem. Mas no reino, ele foi derrotado para os homens. Ué, tu não é o filho de Deus? Eu não vou nem entrar nesse quesito, senão vai durar muito. Aí, Timóteo, versículo 11. Perseguições, Timóteo, e aflições. É por isso que aquele que tem o ensino verdadeiro, é por isso que aquele que tem a palavra verdadeira, que aprende o ensinamento verdadeiro, ele não para por nada. Ele não desiste por nada. Ele não abandona por nada. Ele não para por causa de ninguém. Porque ele sabe das vantagens do reino. Ele sabe que se ele morrer, ele vai para a glória. Ele sabe que o mundo dele não é aqui. Ele sabe que a terra dele verdadeiramente não é aqui. Por isso que ele fica tranquilo. Mas para isto tem que aprender. E tem que viver. Aí ele fala, Timóteo, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, uma cidade, Timóteo. Me perseguiram em Antioquia e em Icônio, segunda cidade, Timóteo. Em Listra, Timóteo, terceira cidade. Quantas perseguições sofri, mas eu tenho anteriormente, eu tenho a doutrina, eu tenho a intenção, eu tenho a fé, eu tenho a longanimidade, eu tenho amor e paciência. É isso que eu estou passando para você. Se você tiver isso, Timóteo, você não para. Se você tiver isso, Timóteo, você não desiste. Se você tiver isso, Timóteo, você vai até um fim.
Mesmo se você passar por vantagens, mesmo se você passar por desvantagem, você vai chegar até o fim. Aí ele fala: quantas perseguições sofri, Timóteo? Isso é uma carta para Timóteo. E o Senhor me livrou de todas, e o Senhor de todas me livrou. As vantagens e as desvantagens do ensino, irmão. Aí ele fala: e também todos os que piamente, ou seja, verdadeiramente, fielmente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Estuda na tua casa o que vai dizer lá na frente, que eu vou encerrar minha participação agora. Todos que verdadeiramente, piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Aqui também todos os que querem piamente ou verdadeiramente viver em Cristo Jesus. Aqui não está dizendo aqueles que querem viver na igreja, aqueles que querem ser fanáticos, aqueles que querem ser bitolado, aqueles que acham que é melhor do que os outros. Não, ele está falando aqueles que querem viver em Cristo Jesus. É Bíblia. Em Cristo Jesus. Logo, se você quer viver em Cristo Jesus, o que Jesus Cristo passou, você está sujeito a passar. O que Jesus Cristo passou, Paulo estava passando. O que Paulo estava passando, Timóteo também ia passar. Por isso que ele fala. Por isso que Deus me deu o tema. Fala para o meu povo as vantagens e as desvantagens do ensino. As vantagens e as desvantagens do ensino. Viver em Cristo Jesus, estar igual em Cristo Jesus, esse sofrimento, essa luta, essa prova, essa dificuldade, o que você está passando, o que você está enfrentando, meu irmão, é em Cristo. Jesus não vai te deixar. Jesus não vai te desamparar. Os que querem viver verdadeiramente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Jesus Cristo passou, eu e você vai passar. Mas engraçado que ele passou porque ele estava certo. Engraçado que você só vai passar por isso se você procurar andar certo. E Deus vai ser comigo. E Deus vai ser contigo. Assim, se amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui de volta. Amém. E graças a Deus.